Cultura livre por Meno Delpicchia. Cultura livre pode ser definida como uma reação alérgica a tudo que nos impede de sonhar. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura livre. Olá, eu sou a Roberta Martinelli, começando Cultura Livre no seu charmoso radinho de Peeling High Definition. E hoje eu tenho o maior prazer de receber aqui Meno Delpicchia. Meno é cantor, compositor, instrumentista, produtor, antropólogo. Uau! Lançando esse disco aqui, que é o Macaco Sem Pelo, que é o primeiro disco solo. É o segundo. O segundo solo? É o segundo solo. E o primeiro? O primeiro se chama Só Meno Delpicchia. E onde tá que eu nunca ouvi? Ah, você nunca ouviu? Não. Então falha minha, tenho que te trazer. Nossa, agora eu fiquei curiosa. Então é o segundo disco. O primeiro foi lançado quando? O primeiro foi lançado em 2008 pela Fonobase, que é um selo Olha. que já não existe mais. Em 2008 e esse aqui foi o ano passado? 2013, finalzinho de 2013. 5 aninhos entre um e outro. 5 aninhos, é. Mas entre isso você foi fazendo outras Fui coisitas fazer também. um milhão de coisas sem parar. Um monte, né? É. Bom, vamos começar com um ao vivo? Vamos. Qual que é? Vou tocar Acasalamento. Que no fundo é uma brincadeira entre o mundo humano e o mundo animal. Um acasalamento é quase um ritual. A 2, a 3, a 10. Um acasalamento é coisa natural. Um acasalamento é quase um casamento. Relâmpago. E é sempre melhor se envolve um sentimento bom. Quando um procura e o outro aceita. Que estrutura mais perfeita. Quando um procura e o outro aceita. Que estrutura mais perfeita. Quando um procura e o outro aceita. Que estrutura mais perfeita. Um acasalamento pode ser na cama com amor. Um acasalamento pode ser sacana com calor. Um acasalamento nem sempre é racional. E é o ponto de encontro do humano e do animal. Quando um procura e o outro aceita. Que estrutura mais perfeita. Quando um procura e o outro aceita. Que estrutura mais perfeita. Quando um procura e o outro aceita. Que estrutura
mais perfeita. Menno Del Pique, Acasalamento, a composição é dele. Começando Cultura Livre, já tá cheio de comentário aqui. Primeiro, é que tem o delay da conversa, né? Porque como a gente conversa, aí até escrever rola um delay. Então tem uma belíssima definição, Menno. Arrasou na definição mesmo, Fernanda e a Caroline falando. Laura Gonçalves falando, Menno escondendo o tesouro, eu quero ouvir o primeiro disco também. Olha só. Tem na internet? Tem na internet, ele não tem pra baixar, ele tá no meu MySpace, que eu nem tenho usado mais, engraçado, né? O primeiro muito disco, rápido. na época que eu lancei, tipo, o MySpace era o lugar pra você colocar o disco. Aí eu lancei, já foi direto pro MySpace, e então ele tá lá, guardadinho. E eu parei de usar o MySpace, mas ele tá, quem quiser acessar, www.myspace/Menno Del Pique, acho que é. Coloca no Google MySpace Menno Del Pique que você chega lá. Também vou fazer isso depois. E no SoundCloud, ele tá no SoundCloud também. Ah, mais fácil no SoundCloud. É verdade. O SoundCloud. Tá no SoundCloud, Menno Del Pique, também coloca no Google que chega lá. Karina Moraes falando, amei essa letra. E aí tem aqui algumas músicas, mas... Tem algumas músicas, não, algumas perguntas, mas acho que começar... Vamos falar de toda essa história, então. Começa... Você não é daqui de São Paulo, você é de Bragança. Sou de Bragança, Você veio pra cá fazer música, não? Eu tenho família em São Paulo. E Bragança é muito pertinho de São Paulo. Então, sempre vinha visitar minha avó. E sempre teve esse bate-bola Bragança-São Paulo. E eu vim estudar música. A primeira vez, bem pivete, eu vim estudar violão com um cara aqui em São Paulo chamado Leive. Que é um cara que, não sei se alguém já falou dele aqui, mas é um cara que o Cabral, um cara que ensinou música pro Cabral, ensinou música pra Maria Verônica Ferriani. Pra Verônica. Eles falaram disso essa semana passada, quinta-feira, a gente falou dele. Então, tipo, eu conheci essa galera toda quando eu era adolescente estudando música lá. Quantos anos isso? Eu comecei com 12 e eu fiquei nesse bate e volta até uns 15, 16, aí eu voltei pra Bragança, quer dizer, aí parei de vir pra São Paulo pra estudar música. Aí voltei com 18 e nunca mais continuei em São Paulo. Sempre volto para visitar, a gente estava falando de ar, né? Volto para tomar um ar pra puro. Para respirar. Mas vivo em São Paulo desde então. E aí aqui em São Paulo, sua primeira banda qual foi? Em São Paulo, eu fui estudar na USP Ciências Sociais. Lá na USP eu conheci o Ricardo Teté, que é um amigão, figura. A gente tem uma parceria nesse disco que chama Alergia. Até a definição de Cultura Livre foi uma brincadeira com essa música. Então o Ricardo Teté tinha uma banda chamada Banguela Banguela, que na época era o Bruno Buarque, o Danilo Moraes, o Ricardo Hers e o Emiliano, que era violonista e tocava baixo, mas ele não queria mais tocar baixo, então me chamaram, eles me viram tocando numa calorada lá da USP e aí me chamaram para fazer parte. Então minha primeira banda em São Paulo foi o Banguela Banguela. Muito, eu adorava, assim, tocar com eles. E você estudava Ciências Sociais? Estudava Ciências Sociais, me formei lá e saí de lá tocando com um monte de gente. Que eu fui conhecendo aqui em São Paulo. E aí, depois disso, o que veio? Veio o Drux, não? O Drux foi um pouquinho depois. O Drux começou você, seu irmão, não? Ou ele Drux, que já começou? Quando eu vim para São Paulo, eu tinha uma banda em Bragança chamada Macaco Sem Pelo. E nessa banda, meu irmão e a galera do Drux, eles não tinham o Drux ainda, porque era o meu irmão, o Marcão e o Gui. Eles ficavam vendo a gente ensaiar e tal. Aí, o irmão dele é o Zé Pi. O Zé Pi, é mais novo? Mais novo, E o Zé, ele começou... Não parece... Brincadeira, aproveita que ele não tá aqui, né? Dá uma xoxada. Mas o Zé, eles começaram a tocar juntos, assim, depois dos ensaios. E eles montaram uma banda que na época chamava Bolar com Paia. Que era o Gui, o Marcão e o Zé. E eu era fã deles, assim, quando eu comecei a ouvir eles ensaiando e o Zé Pipe botando as músicas dele, ele era muito novinho. Eu era o irmão mais velho, eu tinha uns 20 anos. Eu sou 4 anos mais velho que o Zé. Eu tinha 20 e o Zé tinha uns 16. E aí o Zé começou a fazer as músicas dele muito novo, com 16. E nessa banda com o Marcão e com o Gui, desde o começo. E eu comecei a virar fã deles nessa época. Adorava ver eles tocar. Eles tinham uma química bonita. E eu trouxe eles para São Paulo para gravar uma demo com o Boy, que é um cara que tem um estúdio na Sumaré também, um figuraça, compositor também. Então, o Drux, ele era Bolar com Paia. A primeira demo foi gravada aqui em São Paulo, na Sumaré, com o nome de Bolar com Paia, gravaram 3 músicas. Depois disso,
eles começaram a pirar em rock, no rock que tava rolando na época, Strokes, Hives, Kings of Leon, uma série de bandas novas, e aí começou a dar cara pro Drux. Isso era 2004. E aí o Drux precisava de um guitarrista base. Quer dizer, um guitarrista base não, um guitarrista solo, porque meu irmão fazia a base e cantava, mas eles sentiam falta de mais uma guitarra. Aí eu lembro que eles fizeram um teste com os guitarristas e não deu certo, aí um belo dia a gente estava em casa e eu comecei a tocar com eles, meio natural, assim. E entrei pro Drux, e a gente gravou 2 discos lindos, que eu adoro, gosto demais. E aí depois você lançou seu segundo disco solo. Isso, aí então, no o Drux meio lançou disso. o Drux lançou o primeiro, aí eu fiquei com vontade de gravar um disco. Falei, se meu irmão pode, meu irmão mais novo fez um disco só de música dele, vou fazer também. Irmão mais novo tinha que ter uma coisa, sabe? Tipo, irmão mais novo tem coisas que ele não pode fazer antes, que dá uma xoxada no irmão mais velho, não tem? Eu tenho várias coisas que eu penso, tipo, se meu irmão fizer isso antes, vai ser puxado. Mas meu irmão, assim, eu falei, meu irmão é corajoso, caramba, ele gravou liderando uma banda e gravando as músicas dele. Aí em 2007 eu comecei esse processo de querer gravar gravei o meu primeiro, meio que sozinho, assim, com a ajuda do Juliano Polimeno, que era o dono da Fonobase, ele me ajudou a dirigir o disco. Foi um disco com lei de incentivo de Bragança. Mas foi um disco, assim, que hoje eu escuto, eu acho um disco super imaturo, assim, com um monte de atirando pra tudo quanto é lado. Não menti, eu lembrei. Agora, eu não ouvi o disco todo, mas tinha uma música que eu tocava bastante. Aquela vez que eu fui entrevistar o seu irmão com o Drux na casa. Vocês moravam juntos? Moramos ali junto, na Rua dos Pinheiros. Olha, eu falando o endereço, né? Uhum. Então a gente não mora mais lá, pode falar. Que aí eu cheguei lá, ele achou que eu era uma senhora. Eu cheguei, ele tinha arrumado toda a casa pra senhora chegar. E aí ele, tipo, sério? Eu fiquei arrumando aqui, nem precisava ter arrumado a casa. E aí tipo a Yara, né? Tipo a Yara, achei que você era fina, mas você não é. Aí chegou você, e aí eu fui procurar, e depois nesse programa que eu coloquei o Drux, eu coloquei uma música e tocava essa música do primeiro disco. Pronto, legal. Agora recapitulei. Esse primeiro disco era bem influenciado pelo meu irmão, assim, eu escuto hoje e falo, nossa, eu tava muito inserido na coisa do Drux e fiz um disco com algumas coisas muito parecidas, assim. O disco Macaco Sem Pelo, pra mim, já é uma coisa mais eu, assim. Acho que é mais... E você já tinha essas músicas antes, não? Então, a música Macaco Sem Pelo é uma música bem antiga. Eu fiz ela com 18. Olha. Então, eu tô com 36, falei. Então, faz 18 anos que eu fiz essa música. Ela é a única velha. Mas ela serviu de mote pra todas as outras. E as outras são todas novas, assim, de 2010 pra cá. Vamos fazer mais uma ao vivo? Vamos. Qual? Vamos fazer Alergia, então. Essa Alergia é a parceria com o Teté, que é esse cara que eu conheci também nessa época, quando eu vim para São Paulo, mas a parceria é nova. E o Abu Janra participou do disco, foi uma alegria. Uma música boa também para essa época de ar seco, essa época, né, estranha que a gente está vivendo. Sou alérgico a pó, alérgico a giló e a poluição. Sou alérgico a jabá, a gato angorá, a pólvora e facão. Sou alérgico a pepino, alérgico a aspirina e aos chatos de plantão. Sou alérgico a pólen, pimenta e jacamole e a quem não dá a mão. Sou alérgico a veja, quem dá cara e não beija, quem tem sempre razão. Sou alérgico a quem diz que o mal tá na raiz e não tem solução. Sou alérgico a pó, alérgico a giló e a poluição. Sou alérgico a jabá, a gato angorá, a pólvora e facão. Sou alérgico a pepino, alérgico a aspirina e aos chatos de plantão. Sou alérgico a pólen, pimenta e jacamole e a quem não dá a mão. Sou alérgico a veja, quem dá cara e não beija, quem tem sempre razão. Sou
Sou alérgico a quem diz que o mal tá na raiz e não tem solução. Ta 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 Pra parar de espirrar, fui ver um bambambam que diagnosticou: não tem cura nem terá rinite alérgica. Pra parar de espirrar, fui ver um bambambam que diagnosticou: não tem cura nem terá rinite alérgica. Rinite alérgica. Rinite alérgica. Rinite alérgica. Alergia com Meno Del Pique, a parceria dele com o Ricardo Teté aqui no Cultura Livre. Tá cheio de perguntas, cheio. Pietro tá falando: Macaco Sem Pelo, me fale um pouco sobre esse nome. Bom, era o nome da primeira banda já, Era né? o nome da primeira banda. Da primeira não, da segunda. Essa música tem uma história bem pontual, assim. Quando eu comecei a fazer Ciências Sociais na USP, eles, no primeiro ano de Sociologia, eles passaram aquele filme Ilha das Flores. Você já assistiu? Não sei se vocês já assistiram aqui. Aliás, eu recomendo. Ilha das Flores. Eu não lembro quem é o diretor é um documentário, né? Um documentário que fala sobre desperdício, sobre pobreza, sobre desigualdade social. Que é impressionante. E tem é muito inteiro, legal, né? muito legal. E no documentário eles ficam com uma coisa meio irônica, assim, do polegar opositor, né? Nós somos humanos, nós temos É do Jorge telecéfalo. Furtado. Jorge Furtado, olha lá. E tem Maravilha. inteiro na internet. Então, recomendo. A música vem desse documentário, assim. Eu assisti, pirei, e ficava toda hora essa mensagem, ficava se repetindo. Nós somos seres humanos com telencéfalo desenvolvido, polegar opositor, só que a gente está destruindo o planeta, tem gente morrendo de fome. Então, o discurso do documentário era um pouco isso, uma reflexão. Pô, a gente é tão desenvolvido, né? O animal mais desenvolvido da Terra está destruindo a Terra. E tudo Então, a isso música pra vem um quê, pouco né? disso. E tudo isso pra quê, né? Tão desenvolvido pra quê nesse momento, assim? E aí você construiu o disco inteiro em cima Aí disso, o disco né? é essa brincadeira, que é uma coisa também que a gente aprende um pouco na antropologia, de uma forma mais séria, né? Uma forma acadêmica, científica. Então o disco, eu quis aproveitar um pouco essas discussões que tem na antropologia a respeito o que é a natureza, o que é a cultura, o que é o humano, o que é o animal, né? Que fronteiras são essas, né? A antropologia, ela começa lá atrás, falando sobre o Neandertal, o Australopithecus, né? Que é o homem antes de ser homem. O que fez o homem virar homem? E o disco, eu acho que é uma brincadeira com isso, assim. Tá dando uma dando uma microfonia aqui, microfoniazinha gente. Se alguém puder ajudar-nos, tá dando uma... Mas, agora sumiu. É. Mas a música Casalamento, que já abre o disco, é essa brincadeira. A gente faz amor, a gente acasala, a gente transa. O que a gente faz, né? São nomes para uma coisa que humanos fazem e animais também fazem. O Macaco Sem Pelo também é uma música que fala, nós somos todos um bando de macacos. Não tem hashtag nessa música, né? Foi antes do hashtag. Mas fala isso, que a gente se pensa diferente e separado do mundo animal, da natureza, né? A gente se coloca acima da natureza, mas talvez a gente simplesmente faça parte de um todo, que pode ser chamado de natureza, pode ser chamado de mundo, de cultura, do que for. E então acho que todas as músicas têm essa brincadeira. Alergia, né? Fala de o que é uma alergia? Eu acho que é uma coisa que, não sei se animais têm alergia, talvez seja uma fabricação nossa, uma invenção que a gente somatiza, a gente incorpora, ou uma reação até esse mundo artificial que a gente cria. Se eu te falar a alergia que eu tenho, menos você vai ficar chocado. Ah, é? Tenho alergia a mim mesma. Juro, eu sou alérgica a tocar-me. Se eu ficar assim, minha mão vai inchar e minha cara vai inchar. Sério? Juro. Depois eu faço uma demonstração pra você. Nossa, não precisa. Acontece toda hora, mas é bizarro. Mas é um pouco Nossa, isso, né? Que loucura.
E acho Eu que a nunca tinha alergia ouvido falar. é um pouco, né? Alergia de pele, alergia do contato com o mundo, né? Tudo Aham. isso tem um pouco... É. Esses hipismos todos que parecem hipismo, mas que a gente destruindo o mundo, acho que vai pra lá logo, logo. Parece uma mensagem hippie, mas eu não sei, não quero soar hippie, mas pra gente prestar atenção nisso. Não, e Essa não nossa soa vontade hippie. de ser separada É do quase mundo. soa urgente, né? Com um fundo morto, com tudo isso. Nossa. Né? É melhor que pareça hippie, mas é urgente ao mesmo tempo. É. Tem uma pergunta da Karina Moraes falando: queria saber da diferença de tocar, gravar solo e fazer parte de uma banda. O solo tem mais liberdade? Várias cabeças pensando na banda. Ajuda ou atrapalha? São dois processos que, na verdade, assim, são dois processos ricos, os dois. Eu faço parte de várias bandas. Faço parte do Afroeletro, do Improvisado, do Drux, né? Eu acabei me afastando do Drux agora para investir no Macaco. Mas, enfim, adoro esse processo de criar com banda. E no disco Macaco Sem Pelo, eu tive a sorte de ter uma banda que criou junto comigo. No meu primeiro disco, o Meno Del Pique, primeiro, eu fiz tudo meio sozinho. E eu senti falta de ter uma De banda. todo mundo ali. Então esse disco, apesar dele ser solo, ele é muito... O Zé Pi tocou guitarra, criou coisas lindas. Ele entrou como parceiro em algumas músicas a partir das coisas que ele criou nos ensaios. O Éfor e o Otávio Carvalho, queria deixar aqui o agradecimento a eles, que são os músicos que gravaram o disco. Ao Allen Alencar, que está agora tocando o show, que está acrescentando. E aí no show você também começa a criar coisa. Eu acho que no solo tem aquilo que todo mundo fala, é a responsabilidade de você dar a sua cara a tapa, de você cantar a sua verdade e aguentar quando as pessoas não gostarem, sofrer. O compositor, ele sofre muito, né? Ele canta, ele fica naquela espécie, nossa, será que eu tô agradando? Será que tá legal? Então, tem essa responsabilidade. Nesse disco, eu fiz um disco solo, só que um disco com a participação fundamental da banda, assim. Eles criaram um disco comigo. É um disco deles também. No primeiro disco, quando você lançou o primeiro disco, em 2008, era um outro momento, né, da música. Hoje em dia, a gente, né, em 2008 era um outro momento, assim, tipo, não tinha, a Tulipa não tinha lançado, o Genesi não tinha lançado, Cultura o Criolo Livre não tinha existia. lançado. Eu tava no pause ainda. Ah, você não existia? Eu não existia. Olha só. A Tulipa, ela participou de show. Eu ainda era espia russa. Ela foi uma explosão de coisa que teve a partir de 2009, 2010. E mudou muito o jeito de lançar também, né? A necessidade de lançar disco, não lançar, colocar na internet, não colocar. Tudo isso muda muito. Outro dia me perguntaram, e eu tô com essa questão na cabeça desde então. O que juntava todos os artistas que eu trago no Cultura Livre num movimento heterogêneo, mas o que junta isso, entendeu? Qual é o elo entre essas pessoas que vêm aqui? O que você acha? Eu acho que o elo entre essas pessoas é esse modo de lançar. Por mais que você tenha gravadora, tem gente que vem aqui que tem gravadora, mas tem que pensar em 1000 maneiras de colocar na internet, como é que faz, como é que volta, como é que não sei o quê. Então, acho que é um pouco os artistas empreendedores, né? Artistas empresários, artistas, assessores de imprensa, produtores. Acho que você sabe que eu acabei voltando para antropologia e fiz uma discussão exatamente sobre isso. Eu fiz entre 2011 a 2013, eu fiz uma etnografia da produção de discos. Aí eu acompanhei um pouquinho do Bahia Fantástica, acompanhei pouco do Rodrigo Campos, acompanhei um pouquinho do Tata Aeroplano, do solo dele, solo. E acompanhei um pouco do Metal. Assim, isso foi o que eu acompanhei mais, fiz filmagem, fui no estúdio, fiz entrevista com eles. Mas eles são representantes de uma coisa muito maior, que nem você está falando, que pode ser essa galera que vem aqui, que é esse novo... todo mundo fazendo disco. Tava conversando com o Tutu também, quero deixar um abraço aqui para ele, que a gente almoçou junto e ele tá cuidando do som aqui. A gente tava falando justamente disso. Nunca foi tão difícil vender disco, mas nunca se fez tanto disco. É isso. Precisa do disco. Como que você vai se inscrever num festival se você não tem um disco? Se você tem só uma música na internet, você não vai fechar um show num festival legal. Você não vai fechar um show no Sesc. Enfim, você não vai vir aqui com a Roberta Martinelli, ter esse papo. Os artistas estão fazendo disco. Então, caras completamente diferentes musicalmente, como Rodrigo e Tatá. O Tatá, que é uma pegada mais rock and roll, vem do rock, do jumbo eletro, do cérebro eletrônico. E o Rodrigo, que vem do samba, de São Mateus, que tem uma sonoridade no primeiro disco mais acústica. Eles se encontram no jeito que eles estão fazendo o disco. É isso. Né? Acho que é bem isso. Vamos tocar uma gravada? Será que dá tempo? Vamos, vai, só uma do disco. Qual você acha que a gente toca? Uma gravada?
Deixa eu ver. Vamos tocar. Que você não vai fazer aqui. Passou da minha porta. Passou da minha porta. Passou da minha porta, perigo corre, que cê tinha na cabeça pra subir aqui comigo. Passou da minha porta, perigo corre, cê tinha na cabeça pra subir aqui comigo. Passou da minha porta, Erasmo Carlos, passou da minha porta, é Glauber Rocha. Passou da minha porta, todo bandido vira herói. passou da minha porta. Eu viro cara de cavalo, Não vou te machucar. Não vale me culpar. Não vou te machucar. Não vale me culpar. vou te deitar de jeito e eu vou te beijar. Vou te deixar no jeito, eu vou te dar um grau. Vou te deitar de jeito, eu vou te beijar. Vou te deixar no jeito, eu vou te dar o grau. Passou da minha porta, perigo corre, que cê tinha na cabeça pra subir aqui comigo. Passou da minha porta, perigo corre, que cê tinha na cabeça pra subir aqui comigo. Passou da minha porta. Passou da minha porta aqui no Cultura Livre. De quem é a composição? Sua? Essa é Flávio Lima, vulgo Flavião Retrofuturista, Tatá Aeroplano e eu. O trio Numa noite Parada Dura. daquelas. Numa noite daquelas, posso imaginar. Lá na Veiga, filho. Exatamente. Começa a dar todos os endereços, Na né? Veiga Filho. Eu vou dar todos os Veiga endereços. Filho 61, Você vai apartamento Você 71. vai ganhando uns jantares nos apartamentos aqui no Cultura Livre, Deixo aqui né? meu abraço pro Flavião e pro Tatá. E eu deixo outros. Tem aqui algumas perguntas. Primeiro tem o Thiago falando que tinha que tocar Acasalamento pro Davi Luiz parar de frescura. Música tema, né? A gente já tem música tema aqui para todo mundo. Tem aqui a pergunta da Cris. Como é ter Menotti Del Picchia na família? Como isso contribui para o seu trabalho e sua criação? É seu avô, né? É meu bisavô. Bisa? É, bisavô Menotti Del Picchia. Eu acho que rola uma responsa, assim, né? Inconscientemente, talvez. Se bem que o Menotti Del Picchia, ele deve ter uns 40 bisnetos, e acho que eu e o Zé Pi somos os únicos que fomos para o mundo da arte, assim. Todo mundo virou advogado, gente séria. Advogados, médicos, engenheiros. Eu e o Zé, acho que a gente assumiu essa carga emocional de fazer arte. E é uma responsa, assim. Eu li muita coisa dele quando era jovem, acho que isso foi legal. Isso me estimulou a ler de forma geral. Tem um poema dele que eu adoro, que chama Juca Mulato, que eu sonho em musicar um dia. Aliás, eu já comecei esse processo. Mandei projeto para a FUNAT ano passado, não Como passou. chama? Juca Mulato? Juca Mulato. Foi um poema lançado em 1917, um poema mais legal dele, assim, eu acho. Recomendo a todos. Se alguém me perguntasse o que eu leio do Menotti, eu falo, leu Juca Mulato. Legal. E parece que foi, eu posso estar... Se tiver alguém aí que entende de literatura, pode me corrigir, mas eu acho que o Juca Mulato foi o primeiro poema da língua portuguesa no Brasil que trouxe um mulato como protagonista. Eu acho que ele tem essa importância histórica.
Mas então é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo um estímulo. Total. Sabe que eu esqueci de fazer a apresentação, né? Olha que louca. Que a gente faz a apresentação depois, gente, pra ir na TV. Aí essa hora depois da música é a hora que eu apresento. Aí eu esqueci. Então vou fazer agora, tá? Vai ser bem estranho, mas a gente vai passar por isso juntos. Vai ser tudo bem. Hoje no Cultura Livre eu recebo Meno Delpicchia, que está aqui do meu lado, cantor, compositor, instrumentista, produtor, antropólogo, lançando o disco Macaco Sem Pelo, que é esse aqui que está na minha mão. Foi muito estranho, será? Foi um pouco, né, gente? Mas tudo bem, a gente vai passar por isso. Tá todo mundo aí ouvindo, tá tudo bom. O Júlio tá perguntando, Meno, fala um pouco sobre a foto, a experiência, o cabelão, como foi? E aí a Josefa Maria... Amei a foto. Boa pergunta do Júlio. Legal. A foto foi um processo muito legal também, que eu adorei fazer. Eu tinha essa ideia de fazer... tem essa imagem do macaco que vai subindo, o Australopithecus, o Neandertal, Homo erectus, Homo sapiens, né? Aquela que todo mundo conhece, aquele esqueminha. Vai subindo a escadinha, né? Eu tinha vontade de fazer a escadinha ao contrário. Tipo, o homem mais macaco é o homem ereto, e conforme ele vai se civilizando, entre aspas, ele vai virando um macaco, né? Um ser mais selvagem, mais insensível. E aí eu deixei o cabelo crescer e a barba para fazer o papel do Homem das Cavernas. E no dia eu fui fazer a foto com o Papaléu. Paulo Papaléu, deixa um beijo grande aqui, ele que é o responsável por essa foto, por esse trabalho. E eu passei essa ideia para ele, e a gente foi um dia lá no Mundo Pensante, que também é uma casa de show, e é o estúdio dele. E a gente foi fazendo as fotos, e no mesmo dia eu fui cortando o cabelo, cortando a barba, e fazendo a caracterização até virar esse careca aí, que parece o Professor Xavier do X-Men. Nossa, eu não lembro de você careca, assim. Então, eu fiquei pouco tempo, eu não gostei de Eu fiquei em casa, né? Pois é, eu não saí de casa. Eu não saí de casa. Vamos mais uma ao vivo? Vamos. Qual que é agora? Agora eu vou fazer Vou pro Pará. Se você não quer mais ser o amor da minha vida, me diga, tenha coragem, decida, não brinca comigo, me diga. Se você não quer mais ser o amor da minha vida, me diga, tenha coragem, decida, não brinca comigo, me diga. Não vou mais comprar bombom, sonho de valsa para te reconquistar. Não vou mais atravessar o rio de balsa para ir te visitar. Se prepare para um tempo de silêncio, desembrulhe o cobertor. Esse coração não é mais inocente, não vai mais te dar calor. Se você não quer mais ser o amor da minha vida, me diga, tenha coragem, decida, não brinca comigo, me diga. Não vou mais comprar bombom, sonho de valsa para te reconquistar. Não vou mais atravessar o rio de balsa para ir te visitar. Se prepare para um tempo de silêncio, desembrulhe o cobertor. Esse coração não é mais inocente, não vai mais te dar calor. Vou viajar com meus amigos pras pirâmides do Egito. Vou pra Machu Picchu descobrir se ainda existo. Logo existindo, vou escalar o Himalaia. Salto lá de cima, vou pousar em alguma praia.
Vou pro Pará, vou dançar carimbó, vou me lambuzar. Vou pro Pará, vou dançar carimbó, vou me lambuzar. Eu vou pro Pará pra parar de pensar em você. Se você não quer mais ser o amor da minha vida, me diga, me diga. Decida, decida. Me diga, me diga. Meno Deu Pique, eu vou pro Pará, parceria dele com a Andréa Dias. Vocês fizeram essa música quando ela voltou de lá? A gente participou de uma banda meio coletiva chamada Canibale. Uma ideia dela e do Tatá. Eu lembro. Bárbara. A Bárbara, o Peri, Galo, Alzira, Zé Pi, eu, Tatá, Gustavo Souza, Allen Alencar. É isso. Na primeira edição teve o Léo Cavalcante também. E aí foi uma turma de compositores que se juntou, a gente fez um show e saíram algumas músicas no meio dessa história do Canibale. Laura Gonçalves está aqui falando muito bom, quero ir com você pro Pará. Aí tem o João Ferreira falando, Roberta, mês que vem teremos um programa de rádio online chamado Seletores Tropicais, onde tocaremos artistas brasileiros e a trilha de abertura vai ser uma música do Meno. Olha só. Manda um abraço para ele, valeu. Legal, pô, um beijão aí, obrigado. Tem aqui o Tosperica, tem um nome aqui esquisito, que eu não vou falar no ar, tá falando qual foi a conclusão do Meno na dissertação de mestrado dele. Por que eles ainda gravam discos? Então, a resposta a gente já falou uma parte da resposta. Eu acho que gravar disco é um processo criativo que eu acho que tem duas coisas muito interessantes aconteceram nos últimos 15 anos, né? Na virada dos anos 90 para os anos 2000. Uma das coisas, assim, as tecnologias de gravação, elas estão se barateando. Hoje em dia você pode ter um laptop, uma placa de som e um microfone, você pode produzir um disco de violão e voz, por exemplo. Você faz um disco legal, com som bom. Se você tem composições boas, você faz e lança. Você pode lançar ele digital, pode lançar físico. Então, esse processo se democratizou um pouco, se espalhou. Por outro lado, esse mesmo processo, né, dessas tecnologias digitais, de música, de compartilhamento, esse mesmo processo fez com que o disco, objeto físico, objeto mercadoria, perdesse valor. E as grandes gravadoras entraram em crise, toda aquela história que a gente já sabe. Então, são dois lados da mesma moeda, né? As mesmas tecnologias que, de um lado, detonaram o mercado, o grande mercado, elas deixaram os artistas com a faca e o queijo na mão. Então, por que eles ainda gravam? Porque eles têm a faca e o queijo na mão, porque eles precisam de um cartão de visita, porque o disco é um agente na hora de você fechar show, na hora de você fazer circulação. Ele é um agente de construção do artista também. Então, uma das conclusões é o artista grava o disco e o disco grava o artista, né? Conforme o artista vai gravando, vai compondo, vai espalhando, esse artista vai sendo gravado também, né? Na memória das pessoas, na internet, no rádio, na TV. Então, acho que essa é uma boa resposta. O disco grava o artista. Legal, muito boa mesmo. Você que produziu o disco? O Otávio Carvalho, produção do Otávio Carvalho aqui. Meu parceirão, um cara incrível, dono do Submarino Fantástico, onde o Cérebro Eletrônico gravou o último disco também. Tá saindo um monte de coisa bonita de lá. E você compunha faz tempo já, não? Você lembra da sua primeira música? Nossa, eu lembro. É ridícula a primeira música, mas eu componho há muito tempo. Qual que era? A primeira música eu fiz depois que eu usava aparelho. E aí eu fui beijar uma garota e tipo, machuquei a boca dela, eu fiquei arrasado. Então a primeira música que eu fiz fala sobre isso. Boca rasgada. Tipo adolescente total, né? Eu tinha 12 anos. Que legal. E a primeira música fala de um beijo adolescente. Do desastre do beijo adolescente. Um dia tinha que juntar, fazer um disco só de primeiras composições. Ia ser fantástico. Não, ia ser bonito. Pessoal aqui, Ju Vieira falando, Roberta, pergunta da agenda de shows dele aqui em São Paulo. Ah, legal, boa. Essa pergunta é boa. Dia 17 agora, 17 de julho, eu vou tocar com o Peri no show dele Canções Velhas para Embrulhar Peixes. Depois eu vou até fazer uma canção que vai estar nesse show aqui com vocês. Dia 17 no Centro Cultural São Paulo. Dia 19 vou estar com o Caê Hoffs no Sesc Sorocaba.
Dia 20, com Peripane de novo, aqui em São Paulo, no Mercado de Pinheiros. Tudo isso julho de 2014. Tudo Pra isso depois, agora em julho. pra você que tá na internet em 2060. Então, 17 Peri, 19 CAE, Sesc Sorocaba, 20 Peri no Mercado de Pinheiros. Dia 24, vou fazer o Macaco Sem Pelo no Sarajevo. Venham, Sarajevo. ajudem. Que o Sarajevo é uma casa de show histórica que fica na Rua Augusta. Enfim, 1001 histórias aí, uma casa que acho que deve ter começado nos anos 90. Ela fechou e ela está reabrindo, agora em julho de 2014, está reabrindo com uma programação muito bacana. A Carola me chamou, deixa um beijão para a Carola. O Delvin Deluxe estreou a casa agora, do Tony Gordon, eles fizeram a estreia. Então tá com uma programação muito legal, dia 24. Dia 25 vou estar com o Improvisado, convidando o Guisado, a gente vai fazer um show. O Improvisado é um trio de jazz que eu tenho com o Pedro Ito e com Marcelo Castilha, que o Cabral fazia parte. Eles me convidaram depois que o Cabral saiu. E a gente vai convidar o Guisado para fazer um show em Bragança no Festival de Inverno, dia 25. Então a agenda de julho é isso. Uou, tá bom. Tá bom, boa. né? Opa, se tá. Vamos mais uma ao vivo? Vamos. Qual que é agora? Agora é uma inédita. Agora eu vou fazer uma inédita aqui de um disco novo que eu quero lançar no comecinho do ano que vem, que vai ser um disco bem diferente do Macaco, que é um disco que eu quero fazer mais acústico, assim. Eu e o Ota vou me trancar lá com ele uns dias e fazer. A música se chama Dico e fala é uma história baseada em fatos reais de um primo da minha família que morava em Ipauçu. E ele, enfim, o disco vai contar a história dele. Essa música fala do nascimento dele. Nasceu um moleque Dico, nasceu de Maria Antônia, nasceu de seu Cassimiro, nasceu pra virar história. Melhor amigo de Zeca, conheceu ainda moleque, jogou muita fubeca, cantou samba de breque. Em Ipauçu, Dico é voador. Em Ipauçu, Dico é voador. Aprendeu com seu velho pai ofício de sapateiro. Aprendeu com sua velha mãe a reza do terreiro. Aprendeu com seu velho pai como ser bom trabalhador. Aprendeu com sua velha mãe o respeito e o amor. Em Ipauçu, Dico é voador. 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 La 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 ya, la la ya. La 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 ya, la ya, la la ya, la ya. La 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 ya, la ya, la la ya. La 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 ya, la ya, la la ya. Numa tarde alaranjada, os casulos cheios de algodão despencaram na calçada, explodindo brancos no chão. Dico explodiu por dentro, viu Sabrina ao redor da matriz. Soube naquele momento, só com ela seria feliz. Dico explodiu por dentro, viu Sabrina ao redor da matriz.
soube naquele momento, só com ela seria feliz. Em Ipaúçu, Dico é voador. Em Ipaúçu, Dico é voador. Em Ipaúçu, Dico é voador. Voador, voador, andador, voador. Meno deu pique é com Dico aqui na Cultura Livre. Laura Gonçalves, que som do violão tá lindo. Tô tentando mandar um coração, mas não vai. Esse chat não manda coração, é difícil. Tem que escrever coração e amor. Aqui não dá pra mandar. Tem aqui, é muito bom esse nome, o André Feliz com Meno no Cultura Livre, é o nome dele. Tem uma pergunta do André Feliz com Meno no Cultura Livre, que ele tá falando, dentro da sua ideia Antropologia Música, no show você decide, se no show você decide interpretar uma canção de outro artista, qual se encaixa no seu show? Eu interpreto uma no Macaco Sem Pelo, tem uma que eu faço de um cara fantástico, um compositor de brega dos anos 80, chama Alípio Martins. É uma música chamada Piranha. O meu show, o show Macaco, o show do Macaco Sem Pelo, ele é um show bem dançante, assim. Eu tenho ouvido muita cúmbia, muita música do Pará, muita música latina, salsa, adoro salsa. Então tem uma sonoridade que é meio rock, meio cúmbia. Eu brinco que é uma cúmbia punk. Então a gente faz uma do Alípio Martins, uma pegada bem paraense. Que delícia. Então Piranha tem é essa. o nome, recomendo, Piranha. Põe aí depois no Google. O pessoal tá aqui pedindo pra você cantar Boca Rasgada. Canta Boca Rasgada, canta Boca Rasgada. Acho que essa é demais, gente. Eu não vou pedir, porque eu acho que vai expor muito eles. Essa eu não conheço. Oi? É a sua. A minha? A música que você rasgou a boca da menina, da adolescente. Já deram um nome pra música, Boca Rasgada. A Patrícia tá aqui. Meno, falando de vergonha de primeira composição, muitos artistas falam que não gostam de se assistir em vídeos. Sempre acham que não é bom. Você é assim? Não, ainda não. Eu não sou assim. Meu irmão é um pouco assim. Eu não tenho essa pira com foto, com vídeo. É que vocês são tão diferentes, né? É muito engraçado isso de irmão. Ai, gente, como pode, né? A gente é diferente, mas se você reparar, você vai ver que a gente é irmão mesmo. Lá no fundinho tem... O Sobral tá falando, Meno, música linda é Sem Barão. A letra é sua, abraços sonoros. Sobral. Se for o Sobralzinho que eu tô pensando, um beijo pra ele. Grande compositor também, se for o Sobral. Se não for, também um beijo. A letra e música minha. Essa é desse ano, assim, saiu esse ano. Que fala do nascimento desse figura, que é o Dico. E logo mais tem esse disco. Logo mais tem um disco que vai chamar Barriga de Sete Janta, que é um outro apelido do Dico. O disco ele passa por vários apelidos do personagem. Entendi, você vai contar toda essa história. Eu vou contar uma história, uma narrativa. A Thay tá aqui me corrigindo e falando que tem amor nesse chat, sim, e ela sabe fazer coração no chat, eu não sei como é, então ela vai ter que depois mandar um tutorial. Última música? Última música. Qual que é? Vai ser uma bem curtinha, que é uma parceria também que vai estar nesse disco do Barriga de Sete Janta. A música se chama O Peso das Moedas e ela é eu peguei a letra de um poeta que eu adoro e, na verdade, um poeta que eu conheci através de outros compositores. Eu conheci o Tatá, começou a fazer umas parcerias com ele, depois o Galo, o Peri, que é o Arruda. O poeta Arruda, manda um beijo pra ele enorme aqui. Outro beijo pra ele também. Ele acabou de lançar um livro chamado A Representação Matemática das Nuvens e essa música é o primeiro poema desse livro. Foi meio sem querer, porque eu peguei... Ele publica tudo no Facebook, né? O Arruda... Acho que diariamente, quase, na Folha de Arruda, ele publica poesias dele. E eu sempre dou uma sacada no que ele está fazendo, né? Sou fã. Sempre que eu posso, eu vou ler o que ele escreveu no dia. E essa eu peguei no dia que ele publicou no Face, fiz a canção, mandei para ele, ele gostou. E por coincidência, ela é a primeira poesia do livro novo dele. O Peso das Moedas. Eu sei o peso das moedas, eu sei o peso das espadas, eu já estive nessa guerra,
Eu não carrego rancores, nem navalhas da cartola. Só tiro samba, nem navalhas da cartola. Só tiro samba. Eu sei o peso das moedas, eu sei o peso das palavras. Eu já morri nessa guerra e hoje eu vivo de mágica, de mágica, de mágica, de mágica. O peso das moedas, que bonita. Aqui no Cultura Livre. Manuel Cordeiro, presença ilustre aqui no chat, falando: oi, Roberta, cheguei ontem de Belém para tocar com o Felipe Cordeiro no Sesc Consolação, dia 17, tá feito o anúncio já, e tô ouvindo você agora. Um beijo, outro beijo para você, querido. Vamos falar a agenda de novo, mais uma vez? Vamos falar. Que esse é sempre bom recordar. 17, Centro Cultural São Paulo, 17 agora. 19, Sesc Sorocaba, com Kai Hofsen. 20, com Peri e Pani, no Mercado de Pinheiros. Dia 24, no Sarajevo, show do Macaco Sem Pelo. Dia 25, no Festival de Inverno de Bragança Paulista, improvisado e guisado. Tem aqui, então, a última pergunta, acho que dá tempo, da Ju Vieira, perguntando o que você ouve de som contemporâneo dos outros estados do Brasil. Dos outros estados? Tem uma dupla que eu acho fenomenal, que é o Estrobo, do Pará. Vou mandar um beijo pra galera do Estrobo aqui, Arthur Kunz e Léo Sherman. Inclusive o Arthur tem feito uns shows aqui comigo, adoro o Estrobo. Enfim, o Felipe Cordeiro, adoro o som dele. Que mais? Tem muita gente. Assim. Mas esses são dois nomes que me vieram à cabeça agora, o Estrobo e o Felipe Cordeiro, que por coincidência são do norte. Daphne aqui também, falando: Roberta, querida, manda beijo pro Meno, peguei agora o finalzinho do programa. Beijão, Daphne. E é isso, gente. Infelizmente está chegando ao fim. Foi ótimo, Meno. Obrigado, adorei. Roberta. Pô, um prazer. Delícia de papo, delícia ouvir. Muito obrigado. Volte sempre, tá? Maravilha. Obrigado a todos vocês, viu, gente? E obrigada a todo mundo que participou, que estava super astral no chat e ainda até me ensinaram a fazer. Quer dizer, não me ensinaram ainda. Tem que me ensinar a fazer coraçãozinho no chat, que eu também não sei. E a Carlinha tá falando: tá bom de memória para falar tudo isso na agenda, na cabeça boa. Cabeça boa. Ainda tem agosto, hein? Um beijo e até a próxima. Deixa eu subir aqui o som da vinheta, senão não vai. Pronto, essa valeu. Cultura Livre. Era isso? Era Cultura Livre, cara. Realização Rádio Cultura Brasil, emissora da Fundação Padre Anchieta.